Imagina, tipo, pegar uma daquelas enciclopédias clássicas, super pesadas, com uns 20 volumes. Uhum, daquelas que ficavam na estante, pegando pó. Exato. Agora pensa em arrancar todas as páginas, jogar tudo dentro de um liquidificador, junto com o jornal de hoje, um pedaço de código de um aplicativo de celular e, sei lá, um debate sobre as mudanças climáticas. Nossa, uma mistura em tanto. Né? E por fim você entrega essa mistura para um adolescente e diz assim: olha, construa o seu próprio manual de sobrevivência. É uma imagem bem caótica, admito. Pois é, mas essa imagem caótica é, na verdade, um retrato bem fiel da revolução que está acontecendo na sala de aula moderna. O objetivo antigo era, abrir a cabeça do aluno, despejar fatos estáticos lá dentro e torcer para que ele recitasse tudo certinho na prova. Era literalmente uma fábrica de enciclopédias ambulantes. Com certeza. Mas hoje, o jogo virou completamente. Sabe? A métrica do sucesso deixou de ser a retenção passiva daquelas informações brutas. Até porque não faz mais sentido, né? Exatamente. A memorização pura e simples perdeu o sentido num mundo onde qualquer dado está tipo a um clique de distância no celular. E para entendermos a engenharia por trás dessa mudança, o nosso mergulho profundo de hoje vai dissecar um material base fascinante. As famosas matrizes. Isso, as matrizes curriculares para ciências humanas e sociais aplicadas no ensino médio, que foram desenhadas pela Fundação Roberto Marinho e o Instituto Reúna. E além disso, vamos usar um artigo acadêmico muito revelador. Ah, sim, o do pesquisador Leonardo Dirceu de Azambuja, certo? Esse mesmo, que foca bastante nas novas práticas de ensino, especialmente na geografia. A nossa missão aqui é tentar decodificar a mecânica dessa nova educação. A gente quer entender como o currículo escolar moderno pega os problemas mais espinhosos do mundo real e estamos falando de coisas pesadas mesmo. Muito pesadas, desde o colapso de barragens até manipulação por inteligência artificial. E como a escola usa isso como matéria-prima para forjar o raciocínio analítico de quem está ali sentado naquelas carteiras. E é uma mudança de paradigma enorme. Certo, vamos desempacotar isso, porque a ruptura com o modelo antigo é brutal. Os documentos que a gente analisou trazem logo de cara um conceito chamado integração metodológica. Um nome bonito por uma ideia bem radical. Exato. Na prática, isso decreta a morte do decoreba. O aprendizado passa a ser descrito como colaborativo, sempre baseado na resolução de problemas. E tem um termo específico nessas fontes que me chamou muito a atenção, que é o esforço produtivo. Esse conceito é um dos pilares de toda essa nova engenharia pedagógica. E como ele funciona exatamente na sala de aula? Então, o documento descreve o esforço produtivo como um processo cerebral que precisa ser provocado por uma situação-problema real. Ou seja, a escola abandona aquela prática de, entregar a resposta pronta no quadro negro. O professor copiando e o aluno transcrevendo. Isso acabou. Em vez disso, o professor apresenta um enigma, uma contradição ou um desafio super complexo, forçando os alunos a levantarem hipóteses literalmente do zero. Sabe que para quem nos escuta e quer visualizar isso melhor, me parece muito com a lógica de uma academia de ginástica. Como assim? É tipo, se a pessoa vai para a academia e levanta um peso que não exige nenhum esforço, o músculo dela simplesmente não cresce. O esforço produtivo é a versão cognitiva disso. Faz todo sentido. Né? Se o cérebro do aluno não se frustrar um pouquinho, se ele não suar tentando conectar os pontos de um problema difícil, a nova sinapse não se forma. O aprendizado real exige esse atrito. O que é fascinante aqui é como isso altera drasticamente o status do erro. O erro era um terror na minha época. Historicamente, errar na escola era sinônimo de punição imediata, né? O erro rendia logo uma caneta vermelha na prova, um sinal claro de que o aluno tinha falhado. O famoso X vermelho gigante. Pois é. Mas nessa nova matriz curricular, o erro é promovido a um recurso essencial. O aluno é ativamente encorajado a testar uma hipótese, errar, investigar o motivo da falha e recalcular a rota. Nossa, isso é muito diferente. O erro deixa de ser o fim da linha, sabe? Ele passa a ser o meio de transporte do conhecimento. E as ferramentas para essa investigação também mudaram muito. As fontes batem demais na tecla dos multiletramentos. Outro termo bem importante do documento. Porque saber ler hoje não é só juntar consoantes com vogal e um texto impresso num livro de papel. O currículo exige que o aluno saiba, entre aspas, ler um meme,
interpretar um gráfico dinâmico, Decodificar uma imagem de satélite. exatamente, ou analisar o tom de uma campanha nas redes sociais. Tudo isso é tratado como texto. Lendo essas diretrizes, me vem uma imagem bem clara na cabeça. Qual? A antiga sala de aula era tipo um passeio guiado por um museu de porcelana. O professor apontava para a vitrine, o aluno olhava de longe, anotava no caderno, mas sem tocar em nada. Não podia quebrar a porcelana. Isso. Mas hoje a diretriz transforma a sala num jogo de detetive focado em problemas reais, onde os alunos precisam sujar as mãos para encontrar as pistas em diferentes mídias. E o professor, nessa sua analogia do jogo de detetive, ele deixa de ser o cara que segura o megafone no museu e passa a ser o mestre do jogo. Ele que orquestra os desafios. Mas olha, isso me obriga a fazer um papel de advogada do diabo aqui. Manda ver. Exigir que adolescentes descubram o conhecimento sozinhos, que estruturem suas próprias hipóteses diante de problemas globais gigantescos, não é um salto muito grande? É uma cobrança pesada, sem dúvida. A gente não corre o risco de deixá-los completamente à deriva, perdidos num mar de informações complexas que eles ainda não têm maturidade nenhuma para processar? Olha, a preocupação é super válida, mas o documento prevê um mecanismo de segurança pesado para evitar que essa autonomia vire abandono. E qual seria esse mecanismo? É chamada avaliação formativa contínua. O professor não espera o fim do bimestre para dar uma prova de surpresa e descobrir quem não entendeu a matéria. O processo é um ciclo ininterrupto, tipo diagnóstico, análise e intervenção. Ah, como um radar que fica o tempo todo escaneando a sala. Melhor que um radar, é como um acompanhamento cirúrgico mesmo. Cirúrgico em que sentido? Tipo, se o professor lança um desafio e durante aquele diagnóstico, na hora ali na sala, ele percebe que uma lacuna básica está travando a turma, Digamos, não saber ler um gráfico de barras. perfeito. Se falta isso para o raciocínio andar, ele pausa tudo, ele faz uma intervenção imediata, explica aquele conceito pontual e depois devolve os alunos para o desafio. Entendi. Então o nível de dificuldade está sempre sendo calibrado? Exato. E toda essa complexidade na forma de ensinar tem um alvo muito claro lá na frente. O objetivo final não é apenas aprovar o aluno no vestibular, mas dar ferramentas reais para o que as matrizes chamam de projeto de vida. Ah, o projeto de vida, esse é um ponto absolutamente central dessas fontes. E bem ambicioso. Muito. O currículo foca na integralidade do indivíduo, sabe? Quebrando o desenvolvimento em 3 dimensões. A pessoal, a cidadã e a profissional. Isso. A escola assume a responsabilidade de ajudar o aluno a responder umas perguntas imensas do tipo: quem sou eu? Para onde eu vou? E qual é o meu lugar no mundo? Perguntas que muito adulto não sabe responder até hoje. Com certeza. E a coisa não para por aí. As diretrizes interligam esse projeto de vida do adolescente diretamente com a Agenda 2030 da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os famosos ODS. Uhum. Isso significa ancorar os planos individuais em metas globais urgentíssimas, como a erradicação da pobreza extrema, a ação contra as mudanças climáticas e o consumo responsável. Ou seja, tirar o adolescente da bolha dele. Exatamente. O aluno é instigado a pensar no próprio futuro, não como uma ilha, mas como a engrenagem dentro de um ecossistema global. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque, confesso pra você, isso me causou um certo estranhamento quando eu li. Por que o estranhamento? É que pensar nessas 3 dimensões, assim, tão organizadas, parece um plano avançado de RH corporativo, sabe? Ou até um mergulho terapêutico denso demais para alguém de 15 anos de idade. Visto por esse ângulo, pode parecer muita pressão. E tem mais. Atrelar a escolha de carreira de um adolescente à Agenda 2030 da ONU, a gente não está colocando o peso de salvar o mundo em ombros que ainda mal sabem como pagar um boleto no banco? Se conectarmos isso a um cenário maior, a intenção do currículo não é gerar ansiedade. É, na verdade, tentar resolver a maior crise de engajamento da história da educação. A falta de interesse dos alunos, você diz. Isso. A reclamação eterna do estudante sempre foi aquela tipo, por que eu estou estudando isso? Para que serve essa fórmula de Bhaskara ou esse fato histórico? Clássica. Todo mundo já fez essa pergunta. Pois é. Quando a escola atrela o conteúdo às metas de desenvolvimento sustentável e ao próprio projeto de vida dele, o aprendizado deixa de ser abstrato, ganha materialidade,
ganha um propósito ético, sabe? Então, digamos que o projeto de vida de um adolescente seja abrir uma empresa de moda. A escola usa esse interesse para fazer umas perguntas difíceis. Exatamente. O professor pode questionar, tipo, a sua marca vai usar fornecedores que respeitam leis trabalhistas? Como você vai lidar com o descarte de resíduos têxteis nos rios da sua cidade? O foco é garantir que a escolha profissional não ocorra num vácuo, mas com consciência real do impacto ao redor. É uma mudança de mentalidade, né? Essa é a essência. É garantir que o indivíduo compreenda as complexas relações do mundo do trabalho antes mesmo de entrar nele. Mas, para que esse estudante consiga olhar para o próprio futuro e tomar decisões com essa profundidade toda, ele precisa conseguir enxergar a realidade com clareza. O que não é fácil hoje em dia. Nem um pouco. E é exatamente para isso que as matrizes curriculares fornecem 4 ferramentas afiadíssimas. As 4 lentes de ciências humanas. Isso. História, geografia, filosofia e sociologia. Só que o diferencial lendo o material não é só ter essas lentes, mas como elas são combinadas na prática. Vamos pegar a geografia como exemplo. Boa. O artigo acadêmico do Azambuja que a gente analisou escancara muito bem essa transformação. A geografia descritiva clássica, Aquela de pintar mapas com lápis de cor. isso, de decorar que a capital de tal estado é tal cidade. Isso foi aposentado. Em seu lugar entra o que ele chama de raciocínio geográfico. E os documentos usam uns termos bem acadêmicos para isso, falando em analisar fenômenos multiescalares. Termos acadêmicos que, na prática de sala de aula, são fascinantes de ver funcionando. Como se traduz isso no dia a dia? Bom, o raciocínio multiescalar é a habilidade de entender como uma coisa que acontece muito longe afeta o que está na esquina da sua casa. Conectar os pontos. Pense de forma bem prática. O professor de geografia hoje não pede apenas para localizar a China no mapa mundi. Ele provoca a turma a investigar como uma mudança na política de exportação de aço do governo chinês pode ser a razão direta pela qual a fábrica na cidadezinha pequena do aluno, aqui no Brasil, acabou de demitir 500 pessoas. Nossa, é conectar o global ao local instantaneamente. E entender as consequências disso na vida real. E as outras lentes acompanham essa sofisticação toda, né? A história, por exemplo, deixa de ser um panteão de heróis montados em cavalos e passa a analisar as narrativas. Desconstruir essas narrativas, muitas vezes. Sim, o foco passa a ser investigar os sujeitos históricos esquecidos e questionar aqueles documentos não oficiais. A filosofia entra rasgando o senso comum, questionando ativamente o que é verdade, o que é ciência. E, principalmente, quais são os limites éticos do poder e do avanço tecnológico. E a sociologia vem e amarra isso tudo analisando as massas. O documento cita o ensino de conceitos bem densos, tipo anomia social. E anomia social, só para desmistificarmos o jargão para quem acompanha esse mergulho profundo, não é só uma teoria distante e chata de ler num livro. Como você definiria? É aquele sentimento caótico e super perigoso que toma conta de uma sociedade quando as regras do jogo, sabe, os valores compartilhados e a confiança nas instituições simplesmente quebram. Dá para dar um exemplo visual disso? Imagina um apagão elétrico prolongado numa grande metrópole. Os semáforos apagam, as leis de trânsito perdem totalmente o sentido e vira tipo a lei do mais forte. O caos total. Isso. A sociologia ensina o aluno a identificar quando as estruturas da própria sociedade estão entrando nesse estado de apagão normativo. Com essas 4 lentes desempacotadas assim, fica muito mais fácil entender aquele exemplo prático que as matrizes sugerem para integrar tudo isso. O exemplo da pintura. Isso. Eles propõem o uso de uma obra de arte do século XIX, o quadro chamado Carruagem de Terceira Classe. Do pintor francês Honoré Daumier. Exato. Para quem não conhece, é uma pintura bem sombria. Ela mostra pessoas exaustas e amontoadas em um vagão de trem feito de madeira que parece ser muito desconfortável. E a mágica acontece na forma como o professor orquestra a leitura dessa única imagem parada. Como as lentes entram aí? Bom, primeiro a turma aciona a história para entender que aquele é o início da Revolução Industrial. O exato momento em que camponeses foram empurrados para trabalhar nas fábricas. O contexto temporal da coisa. Imediatamente depois, eles acionam a sociologia para enxergar ali a estratificação de classe, sabe?
Quem é que viaja no vagão de terceira classe e quem está lá na frente nos vagões de luxo. E a geografia? A geografia entra para analisar a nova mobilidade do território, como essas ferrovias mudaram o fluxo das cidades e acabaram segregando os bairros operários. Fantástico. Faltou a filosofia. Que entra para coroar a discussão debatendo a dignidade humana diante do avanço da máquina. É impressionante. Uma única pintura, que antes poderia render apenas, sei lá, uma provinha de múltipla escolha sobre história da arte. Decorar o nome do pintor e o ano. Isso. Ela vira uma autópsia completa do capitalismo industrial. E possuir essas 4 lentes aguçadas só faz sentido se você apontá-las para alguma coisa real, né? Com certeza. O que nos leva ao momento em que as matrizes curriculares tiram as rodinhas da bicicleta de vez e atiram os alunos na parte mais funda da piscina. Que são os problemas do mundo atual. Antes de dissecarmos esses temas, eu acho que vale a pena notar para o nosso ouvinte que os próprios documentos curriculares adotam uma postura bastante incisiva e específica sobre essas questões socioeconômicas. Sim, é importante deixar isso claro. O nosso objetivo aqui, neste mergulho profundo, não é entrar no mérito de debater se a visão política do currículo em si está certa ou errada. Não somos juízes do currículo aqui. Exato. O objetivo é observar a mecânica, de forma imparcial, de como as escolas estão utilizando esses temas altamente inflamáveis para forçar o aluno a desenvolver musculatura crítica. E olha, os temas são bem pesados. O primeiro grande bloco envolve desastres e meio ambiente. Temas muito presentes do Brasil. Muito. As fontes orientam que os professores abandonem os exemplos de livros didáticos antigos e analisem casos recentes e reais daqui do Brasil, especificamente os rompimentos das barragens de rejeitos em Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019. Só que eles não querem que o aluno saiba apenas o volume em litros de lama que vazou, sabe? Muito pelo contrário. O foco é dissecar a anatomia do desastre. A escola usa a Mariana para integrar saberes de uma forma muito densa. Como, por exemplo? Tipo, na aula de Ciências da Natureza, o aluno estuda a composição química daquela lama tóxica e como ela asfixia o rio fisicamente. E nas humanas? Na mesma semana, nas Ciências Humanas, ele estuda a estrutura corporativa da mineradora, o papel do Estado na fiscalização que foi falha, as brechas nas leis ambientais e o impacto irreversível na vida das comunidades ribeirinhas. O desastre se torna um laboratório complexo de governança e ética corporativa. Perfeito. E tem outro bloco de choque nas matrizes que aborda a tecnologia e a era da informação. O currículo mergulha fundo na Revolução Digital 4.0, no Big Data e nos famosos algoritmos. Mas, de novo, deixando claro, não é uma aula de programação de computadores. Não, de jeito nenhum. A análise recai sobre como as plataformas digitais criam a chamada pós-verdade, sabe? O império das fake news. As bolhas e as câmaras de eco que nos isolam de opiniões divergentes? Exato, e também o efeito manada que, francamente, está polarizando e fraturando as democracias contemporâneas. E tem mais, as fontes também avançam sem freio sobre as crises de direitos e conflitos globais. O currículo exige que se discuta a tragédia migratória no mar Mediterrâneo, introduzindo conceitos bem difíceis para um adolescente, como a apatrídia. E para deixar claro para quem acompanha a gente, a apatrídia é quando o sistema internacional falha a um ponto tão extremo que uma pessoa existe fisicamente, mas ela é apagada legalmente. Como se ela não existisse para a lei. Isso. Ela não é reconhecida como cidadã por nenhum país do mundo. Ela não pode ter um passaporte, abrir uma conta no banco ou ter acesso a direitos básicos de saúde. É uma violência burocrática absurda. E no cenário brasileiro, o material também propõe debater as lutas históricas de povos indígenas e comunidades quilombolas por territórios. E também pede para dissecar políticas afirmativas, como as cotas, com o objetivo explícito, segundo o documento, de confrontar o que eles chamam de mito da democracia racial no Brasil. Então, o que tudo isso significa, né? Pare para pensar no nível de complexidade que a gente está descrevendo aqui. É um nível de pós-graduação, quase. Pois é, estamos pegando adolescentes que ainda estão descobrindo como lidar com a própria inteligência emocional, com os hormônios, e pedindo que eles estruturem reflexões sobre a crise migratória da Europa, sobre os danos colaterais dos algoritmos do Vale do Silício. E sobre crimes ambientais gigantescos. Sim, crimes ambientais que os maiores promotores e as maiores cortes de justiça do mundo levam décadas para tentar julgar e às vezes nem conseguem.
Não é esperar demais de quem ainda está aprendendo as regras do jogo da vida? Olha, isso levanta uma questão importante sobre a real intenção pedagógica disso tudo. Qual seria a intenção, então, se não é resolver o problema? A diretriz curricular não é ingênua, sabe? Ela não chega ao ponto de esperar que uma turma do ensino médio encontre do nada a bala de prata para resolver a regulamentação global da inteligência artificial. Ufa, ainda bem. A engrenagem da aula funciona de outra forma. O objetivo do exercício é obrigar o estudante a mapear os atores envolvidos no tabuleiro. Mapear os atores, entendi. Tipo, se ele está estudando a crise migratória, a escola quer que ele exercite o que a gente chama de alteridade radical. Que ele consiga, argumentativamente, olhar a partir da perspectiva do refugiado no barco, da perspectiva do guarda costeiro no porto que tem que barrar e do cidadão local que teme o impacto daquilo na economia da cidade dele. Ou seja, o gol do ensino não é ganhar a partida de xadrez contra os problemas do mundo, mas sim finalmente entender como cada peça se move no tabuleiro. E mais do que isso, identificar quem está lucrando e quem está perdendo com as regras atuais desse jogo. É uma visão bem pragmática. E é necessária. Essa leitura crítica é uma verdadeira vacina contra a alienação. Ao forçar o aluno a entender a mecânica oculta de uma fake news ou os reais interesses econômicos por trás de um desastre ambiental que pareceu acidente, a escola tenta formar um cérebro imune a discursos fáceis. Imune ao extremismo. Imune a discursos extremistas ou manipuladores. No fim das contas, um treinamento de defesa pessoal e intelectual para a vida em sociedade. Bom, analisando toda essa reestruturação profunda proposta nas matrizes e nos artigos acadêmicos que lemos, fica bem claro que a paisagem do aprendizado mudou para sempre. Não tem volta. Para quem nos escuta, seja alguém liderando uma equipe numa empresa, um profissional precisando se reinventar no mercado, ou até alguém apenas curioso sobre como a mente humana aprende, a lição não se limita aos muros do colégio. De forma alguma. O simples acúmulo de dados hoje é uma habilidade barata. É terceirizável para qualquer inteligência artificial. O conhecimento só tem valor mesmo quando cruza disciplinas e resolve atritos do mundo prático. É o saber em ação. Exato. Aprender a aprender, suportar a frustração de encarar um problema complexo e conectar pontos que parecem improváveis, sabe? Não é só uma diretriz escolar bacana, é a habilidade definitiva de sobrevivência do século XXI. Com certeza absoluta. E tem um pensamento provocado por essas fontes todas que, embora não esteja escrito com essas palavras exatas no currículo, grita nas entrelinhas. O que seria? Os documentos nos mostram um esforço gigantesco, quase hercúleo, para treinar uma nova geração a decodificar a pós-verdade, a desconfiar dos próprios vieses cognitivos e a não ser engolida pelos algoritmos das redes. Um treinamento pesado, como a gente viu. Que já decidem o rumo da economia e que, principalmente, já votam. Mas que foram formados na época daquela enciclopédia decorada que a gente falou no começo. Perfeito. Esses adultos nunca receberam essa alfabetização sistemática contra câmaras de eco e polarização, o que nos leva a uma constatação bem irônica. Qual? Talvez a parcela da população que mais precise, com urgência, voltar para esse novo modelo de sala de aula e reaprender a pensar, sejamos nós, os adultos. Uau, que soco no estômago, mas cirurgicamente preciso. É a realidade. Se a velha escola formava enciclopédias que hoje estão obsoletas e pegando poeira na estante, talvez tenha passado da hora de todos nós aceitarmos o convite para nos tornarmos detetives ativos da nossa própria realidade, né? Sem dúvida. Um belo pensamento para encerrarmos. Agradeço imensamente a companhia de quem dividiu mais esta investigação de ideias com a gente. Até o nosso próximo mergulho profundo.